Olá, meus amigos. No dia de hoje, nós veremos uma pequena revisão da matéria de geometria gráfica bidimensional, aula dada prioritariamente na UFPE, no departamento e no curso de expressão gráfica. E a gente vai poder primeiro fazer essa revisão em referência à prova que vai rolar. Então, achei importante vocês rememorizassem, recordassem algumas matérias importantes, algumas ideias importantes. Então é assim, primeiramente você sente-se no lugar adequado. Se você puder, liga o computador. Se não, pode ficar com lápis e papel mesmo. E como será feito essa revisão? Primeiramente, eu preparei aqui um pequeno material que fica no site do GeoGebra, cujo link todos vocês podem ter acesso, que eu irei disponibilizar. E a partir desse material, nós veremos alguns conceitos básicos e recordando alguns deles, né? Primeiramente, é, todo esse tipo de material, todo esse tipo de conceito, ele é muito utilizado primeiramente em uma matéria que é disciplina de desenho geométrico. Então, desenho geométrico é tipo uma disciplina que se ocupa a representação gráfica de formas e figuras usando as ferramentas e técnicas da minha geometria. Então é o seguinte, essa matéria, essa disciplina, ela é feita aqui para, a partir de um compasso ou materiais tipo régua, esquadros, você consiga representar várias formas geométricas e figuras num papel. No caso dessa matéria, seria um bidimensional. Eu peguei algumas representações de peças que dá para se fazer e tal, para vocês terem uma noção, porque esse é um tipo de conteúdo que pega em diversas áreas do conhecimento, entre elas engenharia, arquitetura, design e na própria matemática. Na matemática para fazer estudos, no design para fazer qualquer tipo de template e peça, desenho em peças é muito importante. Arquitetura, você tem planta de casas ou sim, plantas de construções e objetos. E na engenharia, a representação de peças, de cálculos. E para vocês terem noção, eu peguei aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. Isso aqui foi um trabalho que uma prova basicamente que a professora passou pra gente. Eu peguei aqui o gabarito que ela disponibilizou. E aqui a gente tem a representação de um dodecaedro, que é uma figura de 12 lados, basicamente, né? E o importante e interessante é que, assim, coisas que vocês veem no começo do curso, como bissetriz, mediatriz e etc., eles vão sempre ser cobrados. Então, até o final do curso, até em matérias que vocês vão ver no futuro. Isso aqui é um pequeno exemplo que eu deixei para agilizar a situação, para demonstrar, para ficar como curiosidade, né? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês viram no curso é são certos tipos de lugares geométricos elementares. O que é um lugar geométrico? Lugar geométrico seria todo tipo de elemento em um plano que detém algum tipo de propriedade em referência em relação a outros elementos ou até entre si. Então, é o seguinte: o primeiro lugar geométrico que a gente vai ver é uma circunferência. E aqui no material disponibilizado, eu fiz aqui uma pequena circunferência e coloquei algumas coisas para ajudar vocês no aprendizagem e na memorização das ideias, etc. Então, é o seguinte: uma circunferência ela é um lugar geométrico de distância em referente a um ponto. Qual a distância? Qualquer uma. Então, se eu quiser achar uma distância de 3 a partir de um ponto, uma circunferência de raio de 3 centímetros, repara, qualquer lugar aqui dessa circunferência sempre é 3 centímetros. Então, se eu colocar 2, vai ser a mesma coisa. Qualquer lugar que eu girar essa pequena circunferência
ela será 2 centímetros. Então, isso aqui está disponibilizado para vocês testarem, para vocês verem, poder, tipo, testar da forma que quiser e ver por si mesmos, tá ligado? 4. Então é o seguinte, uma circunferência, ela é um lugar geométrico. Por que ela é um lugar geométrico? Porque a partir de um centro, todos os pontos que estão no raio da circunferência, elas gozam de uma determinada propriedade, que é estar a 4 centímetros de um ponto. Então, é interessante quando a gente vê lugar geométrico, que ele tem que ser o seguinte, ele tem que ter uma característica e todos os pontos desse lugar geométrico tem que ter essa característica. E não pode ter nenhum tipo de variação. Ou seja, imagina que eu pego essa circunferência aqui, que é um lugar geométrico de distância a partir do centro. Não pode ter um ponto que esteja fora dessa circunferência. Por quê? Se eu pegar um ponto aqui qualquer, se pegar o ponto em cima do 2, ele não vai estar a 4 centímetros da distância a partir do centro. Então tem que ser algo constante. E espero que vocês possam ter entendido essa questão. E o segundo, eu coloquei aqui um problema para vocês resolverem, porque como a prova está chegando, vocês têm que ter uma noção meio certa ou uma noção de que tipo de coisa será cobrado. Então, assim, muita gente tem dificuldade nessas questões por causa do vocabulário das perguntas. É um vocabulário um pouco específico, porque é um vocabulário meio cru, meio matemático, né? Então, achei interessante colocar uma questão aqui para que vocês pudessem fazer. Caso você esteja vendo esse vídeo, seria interessante você pausar para você fazer depois, ou fazer agora. O vídeo estará pausado, né? Mas eu vou fazer aqui com vocês então, para caso você já tenha tentado e não tenha conseguido e tal. Mas é um negócio puramente simples, sabe? Primeiramente, são dados uma reta R, um ponto P e uma distância D. É preciso encontrar um ponto X que pertence à reta R e que está a uma distância D do ponto P. Então, assim, essas coisas são meio complicadas, é interessante você ler com calma e entender algumas coisas. Por exemplo, são dados uma reta R. A gente sabe que reta ela é denominada por uma letra minúscula na norma matemática geométrica. E um ponto é denominado por uma letra maiúscula. Então a gente tem uma reta R aqui e a gente tem um ponto P e uma distância D. D é representado por uma letra minúscula. Então a gente sabe que D é uma semi-reta, uma reta, um segmento de reta. E é preciso encontrar um ponto X. Aqui eu peço desculpas por dizer eu não coloquei o X em maiúsculo. Deveria porque é um ponto. Mas aí vocês já ficam de ligeiro nessa daí. É preciso encontrar um ponto X que pertença à reta R. Então, o ponto X pertence à reta R. Então, ele está aqui em algum lugar. E que esteja a uma distância D do ponto P. Então, ele tem que estar a essa distância desse ponto. Aí você tem essa reta aqui. Como se faz isso? Então, como a gente descobriu que um ponto de distância em relação um lugar geométrico de distância em relação a um ponto é uma circunferência, a gente vai aqui, ó, e pega a medida desse segmento e encaixa nesse ponto. É criado dois pontinhos, tá vendo aqui? Um, dois. Esses dois pontos vão ser os pontos X. Então eu vou colocar aqui X. E aqui eu vou colocar X também. Só que X, um negocinho em cima. Para poder representar aqui é outro X. Ah, desculpa. Ele reclama de eu colocar um X no nome de um ponto. Mas aí eu vou aqui na legenda e coloco X'. Perfeito. Pronto. Essa questão está feita. A ideia da gente é o seguinte. A gente vai apresentar o conceito. Vai deixar vocês mexerem nesse conceito aqui. E está disponibilizado também como foi feita essa construção.
para vocês terem uma ideia de como é feita a maioria das construções que a gente for mostrar aqui. Para vocês se familiarizarem com a ideia e vai ser demonstrado um problema na qual essa ideia é necessária aplicação. Tudo certo? Podemos continuar. E também, aqui eu tentei eliminar algumas coisas do GeoGebra que possam ser meio supérfluas para vocês. Então, tipo, existem muitos tipos de elemento aqui que não era muito necessário, sabe? Quando você se familiariza com a interface do GeoGebra, você tem polígono, você tem ângulo, você tem um monte de coisa. Eu tirei aqui para vocês não ficarem tão perdidos assim, sabe? Então, vamos pro próximo. Então, o próximo é uma mediatriz. A mediatriz é um lugar de equidistância. Então, é um lugar geométrico que, em sua concepção, ele é um lugar geométrico entre duas referenciais. Porque quando diz equidistância, ele diz a mesma distância. E a mesma distância sempre tem que ter dois referenciais. Porque não é possível eu estar à mesma distância de algo sem ter outra coisa para poder dizer, entendeu? Então, tipo, eu estou à mesma distância do quadro do que Marquinhos, por exemplo, que está ao meu lado. Então, assim, sempre tem que ser dois referenciais. Então, a mediatriz é um lugar de equidistância entre dois pontos. Então, a gente tem o ponto A e tem o ponto B. E esse elemento geométrico, esse lugar geométrico, ele é um lugar que goza de uma propriedade, que é estar à mesma distância de dois elementos, que no caso seriam dois pontos. E aí rola uma mediatriz. E aí tem uma característica da mediatriz, que é que ela corta o segmento formado pela ligação dos dois pontos sempre na metade. Então assim, aqui está a mediatriz. E eu quero mostrar para vocês o processo de construção de uma mediatriz, para vocês entenderem mais ou menos como é a ideia. Primeiro, nós temos uma circunferência e nós ligamos as duas circunferências entre si. Duas circunferências não, nós temos dois pontos e nós ligamos esses dois pontos entre si formando segmento. É necessário fazer essa ligação para fazer uma mediatriz? Não é necessária, só que é importante para caso você não se perca muito fácil, entendeu? Então, vamos lá. A partir de um ponto, a gente faz uma circunferência. Essa circunferência é um lugar de distância, como a gente viu na parte de cima, em relação a esse ponto. E a gente faz uma circunferência com a mesma medida dessa outra. Por quê? Porque se a gente quer achar uma referência, um referencial de lugar que tem a mesma distância entre si, a gente pega dois pontos e coloca as mesmas circunferências entre esses dois pontos, a gente encontra um referencial. A partir disso, a gente marca um ponto de cima e o ponto de baixo. Os ligando, a gente consegue achar a mediatriz. Então, como que é a questão? Quando vocês aprendem a fazer uma mediatriz, vocês utilizam muito o compasso. E sempre é dito que tem que abrir com a abertura maior do que a metade do segmento. Por quê? Se você fizer menor, olha o que pode acontecer. Pelo fato das circunferências não se encontrarem, ela não consegue um referencial de tamanho para poder traçar a reta. Então é interessante que seja as circunferências no mesmo tamanho. Em algumas atividades que vocês fizeram, algumas circunferências estavam em tamanhos diferentes. Isso é um pouco complicado, mas tem que ser do mesmo tamanho, tá ligado? Porque aí vocês encontram um referencial. E assim, se eu pegar um ponto aqui embaixo e ligar daqui até aqui e daqui até aqui, eles vão ter a mesma distância. E essa é a ideia de uma mediatriz, tá ligado? Agora vamos para o próximo problema. O problema que envolve a mediatriz. Percebe-se que a maioria dos problemas que vocês vão ver não vão dizer qual tipo de construção é requerida. Então vocês têm que descobrir por si só. Como se descobre por si só? Entendendo as propriedades das construções e o linguajar na qual as questões estão pautadas, que é um linguajar técnico, matemático. Então ele não vai falar faça uma mediatriz tal. Ele vai falar ache um ponto de equidistância entre o ponto A e B. Aí você já sabe que é uma mediatriz.
Vamos lá. Vamos determinar um ponto X, tal que esse ponto pertence à reta R e seja equidistante de A e B. Você pode pausar e fazer, depois voltar, mas eu vou fazer logo agora e tal, para seguir o raciocínio. Vamos lá. Determinar no ponto X. Então, um ponto X está em algum lugar aqui no plano. Que esse ponto pertença à reta R. Então, ele tem que estar aqui em R em algum lugar. Mas ele tem um acréscimo, que é o fato de que ele é equidistante de A e B. A e B é o quê? Dois pontos. Se fosse A maiúsculo e B minúsculo, aí já é outra coisa. Aí não é uma mediatriz. Mas A e B são dois pontos, é uma mediatriz. Então o que eu vou fazer? Vou ligar os segmentos, porque é mais fácil de se orientar. Todas essas construções podem ser feitas no papel também, caso vocês queiram e tal. No papel é interessante porque vocês, sim, eu acho legal para vocês descobrirem as coisas. Então eu abri o compasso, eu abri uma medida maior que a metade, peguei o compasso, que aqui no GeoGebra é essa ferramenta aqui que é para copiar a circunferência. Mas no compasso físico, vocês só deixam a mesma abertura e fazem o outro. Pronto. E aí achando esses dois pontos aqui, eu consigo traçar um segmento de reta que é uma mediatriz. E aí, tá vendo? O ponto X está nessa reta R. E ele está equidistante desses dois pontos entre si. Então eu traço uma mediatriz, na qual qualquer lugar dessa mediatriz está equidistante, mas como eu sei que está na reta R, é só eu marcar aqui em cima. Perfeito. Aí eu vou trocar o nome do ponto. É sempre importante nas questões vocês nomearem as coisas, porque, assim, é uma norma, sabe? É algo que é aceito. E para vocês não se perderem também, né? Porque quando chegar a coisas mais complexas, quando vocês forem fazer coisa no GeoGebra, quando vocês forem fazer tridimensional e fazer várias vistas de um mesmo figura, para não se perder é importante colocar a letra. Então assim, por mais que vocês façam as coisas não estejam erradas, não colocando uma letra para identificar um ponto ou uma reta, a gente vai tirar ponto de vocês pelo fato de que é um negócio importante e a gente tá querendo ensinar para vocês coisas para trabalhar na área, para outras matérias também. Então assim, é interessante, é legal colocar e se você não colocar, você vai perder nota. Então vamos pro próximo. Então, é preciso dar um disclaimer aqui que a próxima construção que a gente vai ver é uma perpendicular. Ela não é exatamente um lugar geométrico, porque a gente sabe que o lugar geométrico ela é uma posição que gozam entre si é uma posição na qual todos os elementos dela gozam entre si de uma determinada característica. Perpendicular não é assim. Ela é mais posso dizer, uma condição, que é uma reta ou um plano que faz 90 graus com outra reta ou com outro plano. Então, é o seguinte, aqui nós temos uma reta e o segmento que corta essa reta fazendo 90 graus com ela é uma perpendicular. E por que é interessante nós vermos isso se ela não é um lugar geométrico? Porque ela é importante para a gente fazer construções que envolvam lugares geométricos. Então, não só isso, mas como ela também é importante para a obtenção de ângulos notáveis. Então, por exemplo, ângulos notáveis são ângulos que são muito importantes e são muito acentuados e são muito utilizados, tipo 30 graus, 60 graus, 45 graus, 90 graus. Então, a partir de uma perpendicular, a gente consegue um ângulo de 90 graus. E 45 graus vai ser com uma bissetriz dela, mas aí a gente vai ver em outra aula, em outro contexto. E o seguinte, para fazer uma perpendicular,
a gente faz de várias formas diferentes. Existem várias formas de fazer uma perpendicular. Uma forma que eu acho interessante é essa daqui, que é perpendicular a partir de um ponto. Que basicamente a gente vai fazer uma circunferência em relação a esse ponto e vai achar dois pontos. Saca só, se uma circunferência é um lugar de mesma distância em relação a um ponto, se a gente pega um ponto e faz a circunferência no meio dela e ela passa por essas duas circunferências, esses dois pontos aqui, daqui para cá é a mesma coisa, daqui para cá é a mesma coisa. Então, se a gente fizer a mediatriz desse segmento aqui, vai ser uma perpendicular que passa exatamente por esse meio. Interessante, né? Então, a gente pode fazer isso. E é feito uma perpendicular a partir de um ponto. Para fazer uma perpendicular cujo um ponto esteja fora, vai ser basicamente a mesma coisa. Só que a circunferência que você for fazer terá que ser grande o suficiente para tocar essa reta em dois pontos. E aí traça a perpendicular e tal. E aí também tem outras situações. Por exemplo, essa perpendicular aqui é muito interessante. Mas o que acontece caso eu queira puxar uma perpendicular a partir de uma das extremidades? Você pode pensar que pode ser feita a mesma coisa dessa. Só que vamos analisar aqui. Tá vendo? Quando se faz a circunferência e ela não bate exatamente dentro da reta, ela gera um problema. E aí você tem outra forma de fazer uma perpendicular a partir da extremidade que a gente colocou aqui embaixo. Saca só. Nós temos uma reta e nós queremos traçar uma perpendicular aqui. Como faremos isso? Então, primeiro você irá encontrar um ponto qualquer. Nesse ponto qualquer, faremos uma circunferência. Então, assim, a partir daqui e daqui é a mesma coisa, e daqui e daqui é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer outro ponto aqui. Ligando esses dois pontos, a gente consegue achar outro ponto aqui, e na qual, se nós ligarmos, faremos uma perpendicular. A explicação teórica do porquê que isso aqui acontece, ela é encontrada no estudo de triângulos, principalmente triângulo retângulo. Então a gente não vai parar para explicar muito porque que quando a gente faz isso acaba gerando perpendicular. Mas olha só, esse ponto ele pode ser em qualquer lugar, ele pode ser aleatório, desde que sua circunferência toque a reta, tá vendo? Se não tocar na reta, ela não vai fazer a perpendicular, tem que tocar na reta. E aí, tá vendo? Essa é a ideia. Vocês testam, vocês veem como foi feito e depois vocês resolvem uma questão sobre isso. Como a perpendicular ela é uma condição que é interessante para fazer outros lugares geométricos, eu não coloquei aqui a realização da questão em relação a ela. Mas ela é muito importante para a gente fazer agora uma paralela. O que é uma paralela? Uma paralela, ela é uma reta que ela é simétrica a outra reta, na qual nenhum dos seus pontos se encontram, a não ser no infinito. Isso daí é um negócio muito teórico que vocês não precisam se importar muito. Mas vocês conseguem entender, né? É tipo, uma reta paralela seria uma reta que fica quase como se fosse espelhado. Ela fica na mesma distância dessa reta, sem nenhum tipo de inclinação, sabe? E ela também é um lugar geométrico. Ela é um lugar geométrico de distância em relação a uma reta. Então, se a gente traçar uma... Aqui, tá vendo aqui? Eu deixei esses negócios de medida justamente para vocês se orientarem. Se eu quiser achar um ponto que esteja a 3 centímetros de distância dessa reta, eu traço um lugar geométrico, uma reta paralela, que acaba servindo para esse meu propósito. Então, olha só. Aqui, 2. Tá vendo aqui, 2? Todos os pontos dessa reta, se eu traçar uma reta aqui para ver a distância que ele tem, sempre vai dar 2. A mesma coisa aqui, 4, tal, etc. E como é que se faz uma paralela? Existem muitas formas de fazer paralela, existem duas formas mais conhecidas.
que... Mas eu peguei para vocês isso que eu acho mais simples. E existe também como fazer paralela a partir de um ponto. Que é interessante vocês saberem também. Só que aí vocês têm no slide, vocês podem dar uma olhada. E o slide da aula que foi passado isso, é só vocês seguirem o passo a passo que vai dar tudo certo. Deixa eu realizar aqui. Primeiro nós temos uma reta. E o seguinte, aqui é a importância de saber fazer uma perpendicular. Porque para a gente conseguir fazer uma paralela a uma reta, a gente tem que primeiro fazer uma perpendicular. Então todo o processo de construção de perpendicular foi feito aqui. Depois eu acho um ponto na qual eu quero que essa paralela seja feita. Então, se eu quiser que ela seja feita a 4 centímetros de distância dessa daqui, eu coloco em 4. No caso eu coloquei em 3. Tá vendo? Em 3. Vou continuar. E aí eu faço o quê? Outra perpendicular. Tá entendendo? Porque uma perpendicular para ser reta aqui fazer 90 graus e outra para ser reto aqui fazer 90 graus. E aí eu consigo achar uma reta paralela. E aí, essa é a ideia. Existem questões em que vocês vão ser perguntados sobre exatamente isso. Qual, qual a partir de uma reta, qual lugar de de distância de 4 de 2 de tal reta? E vocês fazem a aplicação. E aí um exemplo aqui que eu trouxe, esse problema aqui. Vamos lá. Determine os pontos da circunferência que estão. As coisas são importantes. Está singular, estão plural. Ou seja, pode ser mais de um. Entendeu? Pode ser mais de um ponto. E aqui a própria questão diz os ou. Pode ser um, pode ser dois também. Determine os pontos da circunferência que estão a uma distância d da reta R. Vocês já estão familiarizados com o vocabulário. R minúsculo é uma reta, D minúsculo é um segmento de reta que seria uma distância. Então eu tenho que achar um ponto que esteja nessa circunferência, mas que esteja a uma distância D dessa reta. Então, essa questão é interessante porque quando foi passado em aula, alguns de vocês erraram essa coisa, entendeu? Então, vamos com calma. Primeiramente, quando ele pede uma distância tal de uma reta, é uma paralela. E está dizendo que está dentro dessa circunferência, então é uma paralela que passa por essa circunferência. E na qual, onde tocar, vão surgir dois pontos, na qual é a nossa resposta. Como faremos isso? Primeiramente, fazendo uma perpendicular. Circunferência tal, um ponto aqui. Aí eu pego aqui outro ponto. Aí eu traço aqui uma mediatriz. É interessante vocês perceberem que quanto mais a gente vai avançando nessas propriedades, nessa lista, vai aumentando o número de complexidades de construções. Então, assim, a gente primeiro faz a mediatriz. Aí na próxima a gente faz tal coisa, mais uma mediatriz. Aí fica nessa. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui o tamanho para ficar mais agradável de vocês verem. Também não confundir mais. Pronto, eu fiz essa paralela. O que acontece aqui? Eu tenho uma distância D disso daqui. Como eu acho uma distância D a partir de um ponto, fazendo uma circunferência. Entendesse? Pronto, aqui. Então, esse ponto é que está a distância D. Só que aí não é um lugar geométrico da reta, é um lugar geométrico desse ponto. Como eu faço da reta? Uma paralela aqui. E como faço uma paralela aqui, faz outra perpendicular, só que dessa reta, entendeu? Então vamos lá. Primeiramente eu vou ocultar isso aqui para não ficar tão feio, né, a construção. Pronto. Eu vou pegar aqui, referência, aqui.
Agora, deixa eu tirar essa reta aqui T daqui porque ficou muito poluído. Bom, agora tracemos a paralela. A resposta é isso? Não, a resposta não é isso. Por quê? Porque ele pede, tá? Ele pede um ponto, entende? Ele pede um ponto X no caso. Determine os pontos, um ponto qualquer aqui. Então assim, primeiro eu achei esse lugar de equidistância, de distância no caso, de uma reta. Mas a gente sabe que esse ponto está na circunferência. Então assim, onde esse negócio tocar, eita, seja aqui ou seja aqui, vai ser a resposta. Tanto é que, se eu pegar a distância D e arrastar daqui para cá, veja, tá vendo? Essa é a ideia. Aí vocês podem brincar um pouco, tirar assim suas próprias conclusões. No papel acaba que é mais difícil de vocês verem essas relações, mas a construção no papel ela é enriquecedora também por outros motivos. Então vamos para o próximo. O próximo é o seguinte: é uma bissetriz. Bissetriz é lugar geométrico que garante que todos os pontos pertencentes a elas estejam equidistantes de duas retas dadas. Então assim, calma aí. No de cima, a gente viu um... qual é o nome do negócio? Um lugar de distância em relação a uma reta. Agora, a gente vai ver um lugar de equidistância em relação a duas retas. Lembra? Equidistância, ela tem um conceito de quê? Distância iguais. Distâncias iguais tem que ter dois referenciais. Então, a partir de duas retas. Distância em relação a uma reta, equidistância em relação a duas retas. Que é basicamente uma bissetriz, né? Um lugar de equidistância em duas retas é uma bissetriz. É uma figura que ela detém uma propriedade que ela corta o ângulo na metade. Então assim, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui e medir, vai dar o mesmo valor, tá ligado? E assim, primeiramente, como se faz uma bissetriz? Vamos pro final. Primeiro você tem que ter duas retas que se cortam ou não. Depois eu vou explicar. E a partir desse ponto eu traço um arco, tá vendo? E nesse arco eu vou achar dois pontos que ficam na extremidade dele, um aqui e outro aqui. E aí olha só, eu faço uma mediatriz. E quando eu ligo essa mediatriz, é achado uma bissetriz, tá vendo aqui? Essa bissetriz ela poderia continuar para cá. Só que eu deixei esse lugar reservado para vocês poderem ver a propriedade de que ele corta o ângulo em dois. E é o seguinte, é interessante se vocês mexerem aqui para ver. Tá vendo? Não muda. Tipo, muda, quer dizer, né? Mas a relação delas sempre permanece. Uma é sempre a metade da outra. E o arco é sempre dividido pela metade. E qualquer ponto desse que eu encontrar aqui vai estar a mesma distância dessa reta e dessa reta. E um negócio interessante, quando eu disse que elas se encontrem ou não, é porque é o seguinte, uma bissetriz, ela também pode ser feita em relação a duas retas paralelas. Então é o seguinte, como eu faço a bissetriz de duas retas que são paralelas? É outra paralela que corta exatamente no meio desse segmento. Então, tipo assim, se eu encontrar aqui, que eu não deixei visualizado, se eu encontrar aqui um meio disso daqui e traçar outra paralela aqui, essa paralela que está no meio, ela é uma bissetriz dessa daqui de baixo e dessa daqui de cima. Mas aí você pensa, mas se eu continuar a expandir, 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 você nunca vai encontrar o encontro delas. Teoricamente, esse encontro existe. Só que ele está no infinito, ele está no além. Então essa reta, ela também viria do além, então ela também cortaria o ângulo. É um negócio que é meio difícil de explicar agora, mas
Em outras aulas vocês vão ver, principalmente em tridimensional. E aqui nós temos o problema que é em relação à bissetriz. Vamos ver aqui. Determine o ponto X, sabendo que ele pertence à reta R. Aqui. Não sei se chega ao ponto de que no futuro vocês acabem perdendo esse referencial desse nome. Tipo, depois de vocês já estarem acostumados, vão chegar um momento, talvez vão chegar assim e falar: determine o ponto X, sabendo que ele pertence a R. Então não vai estar escrito bonitinho, pertence à reta R. Mas pelo fato de ser uma letra minúscula, vocês sabem. E é equidistante. Ou seja, tem que ter dois elementos para comparar. De S e de T. Olha aqui. Não tem escrito reta S e reta T. Tem escrito S e T. Vocês já sabem que isso é uma reta. E aí, o ponto está aqui em R, mas ele tem que estar equidistante desses dois elementos. Como eu faço isso? Por uma bissetriz. Acho o centro deles, o arco. Eu tenho que traçar um arco. E aí, eu consigo pegar o ponto aqui do lado. E aí eu traço uma mediatriz disso daqui. Vendo? Acho outro ponto. Pego uma reta. Aqui. E acho o ponto do encontro. E aí esse ponto eu dou o nome de X. Opa. Eu acho que eu não cheguei a habilitar as configurações nesse daqui para poder mudar o nome. Eu não coloquei as configurações. Mas vocês entenderam, né? Nessa daqui eu dei uma vacilada, mas aí após entregar tudo isso aí eu troco também. Então assim, essas foram as construções elementares básicas que vocês vão ver no curso durante ele inteiro. Vocês têm que saber fazer com maestria, tem que saber identificar na questão. Entretanto, tem algo que eu também tenho que mostrar para vocês, que vai ser cobrado nas próximas nas aulas e nas próximas videoaulas, por assim dizer, que é a divisão de segmento em partes iguais. Então assim, eu tenho um segmento e quero dividir ele em partes iguais. Existe como fazer isso sem você pegar a régua e fazer um cálculo matemático? Existe. E para fazer isso, vocês têm que entender primeiro de uma teoria matemática, que é uma teoria da Teorema de Tales. É um teorema composto por Tales de Mileto. A história vocês vão ver depois, mas a ideia é: se eu tenho duas retas e elas se encontram, elas são cortadas por vamos lá. Quando um feixe de retas paralelas é interceptada por duas transversais, retas não paralelas às anteriores. Então assim, quando você tem duas retas e é cortado por um feixe de retas paralelas, a, a proporção entre elas continua a mesma. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 e aqui nós temos 5,3. Aqui nós temos 2,8 e 5,3, esse segmento aqui. Acontece que, se eu dividir elas, a proporção continua a mesma. Então, não importa o que eu faça, a proporção sempre vai continuar a mesma. Ainda que eu aumente isso daqui. Cadê? Aqui, tá vendo? A proporção sempre é a mesma. E aí vocês podem brincar, podem girar, podem fazer o que quiser aqui. A proporção sempre vai ser a mesma. Por quê? Porque essas duas retas são paralelas. E aí, a proporção continua a mesma por causa de algo que vocês ainda não viram, mas vocês vão ver, que é triângulos. Qual é o nome da matéria? Ela é triângulos similares
proporcionalidade em triângulos. Bom, é algo envolvendo triângulos e tal, que explica porque essa proporção existe. Semelhança de triângulos. Explica porque essa proporção existe, entendeu? Porque se você ver aqui, isso aqui é um triângulo, e se você ver aqui, é um triângulo menor. Só que eles detêm a mesma propriedade, porque essas duas retas são paralelas, então a angulação é igual. Se a angulação é igual, se eu fizer a divisão desse sobre esse, por ele ser um triângulo equivalente, basicamente, vai dar o mesmo resultado. E aí o que acontece? A gente consegue aplicar essa lógica para fazer uma divisão de segmentos. Como? Vamos lá. Você tem dois segmentos. Você tem um segmento. E você quer dividir ele em partes iguais. Você vai pegar uma reta auxiliar que pode estar em qualquer forma aqui. E você vai pegar e vai fazer várias circunferências para poder pegar medidas iguais. Então a medida daqui e daqui é igual. Vendo? Todas elas são medidas iguais. E aí o que eu faço no final? Quando eu encontro essas medidas iguais divididas na parte que eu quero. Então assim, aqui eu dividi em 5. Mas se eu quiser 6, eu faço só mais uma circunferência aqui e acho 6. 7, 8, 9, não importa. E eu traço uma paralela. Já entendendo o que eu vou fazer agora, né? Vou fazer várias paralelas. Por quê? Se a propriedade daqui de cima, esse daqui dividido por é igual, esse daqui dividido por esse é igual, como eu peguei medidas iguais aqui embaixo, isso daqui também vai ficar igual. Então a divisão de segmento acontece por causa disso. E aí eu marco os pontos e aí vocês conseguem ver os resultados aqui de forma analiticamente, tal, graficamente, aritmeticamente. Olha só, todos os segmentos são divididos de forma exatamente igual. Não importa como eu mexa. Algumas pessoas têm dificuldade e fazem essa construção de forma errada. Mas é porque elas não entendem a lógica da situação. Porque quando você entende a lógica, você pega e quando você constrói ela pela lógica, ela não se deforma com o tempo. Então assim, essa é basicamente a aula de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem para a prova. A gente vai passar um material para vocês fazerem e algumas aulas também. Marquinhos já deu a aula sobre ângulos, ele vai gravar de novo a aula sobre ângulos para vocês poderem ver. E é isso. Ficando por aqui. Se arrumem aí, por favor, ajeitem essa coluna quando vem esse vídeo. Não vejam deitado de forma errada. Ajeite, sua coluna agradece. E aqui eu vou me despedindo.